Talvez você esteja aqui, no silêncio do seu quarto, envolto por lembranças de dias que parecem ter passado em vão. O peso do tempo perdido aperta o peito como uma pedra surda, e a culpa sussurra que cada escolha errada foi um tijolo a mais no muro que o separa de Deus. Eu entendo essa angústia. Não é errado sentir-se assim. Há um lamento profundo em sua alma, um clamor mudo que não ousa sair da garganta, mas grita no coração. Você fecha os olhos, ora em silêncio, e tudo parece continuar imerso numa calmaria vazia. Deus está em silêncio, mas Ele não está ausente. Deus está em silêncio, mas Ele nunca deixou de ver você. Em meio a essa escuridão interior, é como se cada passo dado longe de Deus tivesse carimbado um bilhete de partida, como se Ele tivesse desistido de você. Ainda assim, preciso lhe assegurar: o amor do pastor não se cansa, nem se esquece da ovelha que se afastou. Jesus mesmo nos contou em Lucas 15 que aquele que tinha 100 deixou 99 para buscar a única que se perdeu. Imagine a cena: o cajado num braço, as sandálias amassando o terreno, o olhar atento que varre cada sombra, pronto para resgatar o que se desviou. Nenhum passo seu, por doloroso que seja, anula a iniciativa de Deus em ir ao seu encontro. E talvez hoje o seu clamor seja tão íntimo que nem chega a formar palavras. Há um pedido guardado no fundo do peito, quase inaudível, que diz: Senhor, será que ainda vale a pena? Essa oração não precisa ecoar em voz alta para ser ouvida. Deus conhece as sílabas do seu silêncio, entende o ritmo do seu suspiro. Ele escuta o que você não se atreve a dizer e acolhe o que você mal consegue confessar. Permita-se sentir este abraço invisível, este ouvido divino inclinado para a sua alma. No entanto, não quero apenas falar de dor. Quero lembrar da restauração que Deus opera em quem o busca. Relembre comigo as palavras do Salmo 40. Ele tirou-me do muco e me firmou sobre a rocha, colocou os meus pés em lugar seguro. Visualize esse mover divino, de um solo instável, melado pelo desconsolo, para uma rocha firme, inabalável. Há sempre um novo alicerce para quem escolhe retornar. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, o cuidado do Senhor ergue um fundamento inabalável sob nossos pés. Neste instante, convido você a respirar fundo e trazer à mente cada erro, cada arrependimento que carregou como corrente. Deixe que o peso escorregue, gota a gota, até cair aos pés do Senhor. Permita que esta mensagem penetre como uma oração silenciosa, como um sopro de esperança. Ainda que sua história pareça marcada por vazios e sombras, há uma luz pronta para despontar. A luz do bom pastor, que busca, vale a pena, se importa e restaura. Sinta agora em seu íntimo a promessa de um recomeço. Cada segundo dedicado a Deus é uma pequena vitória contra o desânimo. Cada suspiro de fé, ainda que trêmulo, é prova de que você não está só. Ao longo deste percurso, você será guiado a reconhecer o abraço amoroso de Cristo, a encontrar palavras de fé para enfrentar a culpa e aprender a ouvir novamente a voz silenciosa do Espírito. Porque mesmo em seu menor sussurro, Deus continua falando: venha, filha, venha, filho. Ainda há esperança para você. Antes de iniciar, quero que você compartilhe nos comentários algo simples que represente para você esse recomeço. Pode ser uma pequena promessa, um versículo que toca o seu coração, ou até um suspiro de fé que você deseja carregar adiante. Você carrega no peito a dor de ter se sentido abandonado, como se cada escolha errada tivesse construído um muro entre você e o coração de Deus. Há momentos em que o silêncio parece mais pesado do que qualquer palavra, quando as lembranças dos erros abafam até o menor sopro de esperança. Essa solidão interior aperta o peito e faz os joelhos tremerem, porque você acredita que se afastou demais para ser alcançado. Mas há um segredo escondido nas Escrituras que transforma essa aflição em renovo. O verbo grego katalipo, kataleipo, usado na parábola do bom pastor, não fala de distanciamento, mas de uma iniciativa divina inabalável.
É Deus deixando tudo para ir atrás de quem se perdeu. É o pastor que, ao perceber o menor sinal de desvio, larga as 99 para sair em busca de uma única ovelha. Enquanto você talvez imagine precisar chegar inteiro, com todas as falhas já apagadas, a verdade é outra. Jesus se aproxima de você exatamente no momento em que sente que está mais sujo, mais ferido, mais envergonhado. Ele não espera atitudes perfeitas nem palavras bem formuladas. O encontro acontece no pó da vergonha, entre as lágrimas e o remorso, quando você ergue o rosto com o coração exposto. É ali, nesse ponto de vulnerabilidade, que o pastor envolve a ovelha em seus braços invisíveis e inicia um processo de cura que reconstrói cada fragmento despedaçado por anos de culpa. Não se engane pensando que precisa ter a vida organizada para receber o abraço divino. Esse toque não impõe condições, não cobra justificativas. Ele simplesmente acontece, como um sopro suave que dissipa o nó da angústia. Quando o remorso voltar a bater, permita que ele seja a ponte de retorno. Imagine o cajado de Cristo tocando seu ombro e convidando você a voltar para o aprisco. Esse gesto, embora interno e silencioso, carrega poder transformador. Basta um suspiro de arrependimento sincero para que o pastor o erga e o conduza ao lugar seguro. Em sua mente, desenhe a cena do pastor caminhando em um campo silencioso, seguindo pegadas que se perdem na poeira do passado. Cada passo dele é um sinal de compaixão, cada olhar atento uma promessa de reconciliação. O cajado, firme e delicado ao mesmo tempo, enrola-se suavemente em torno de você, transportando-o de volta para o rebanho. Essa imagem vívida não é mera metáfora, mas a revelação do cuidado apaixonado de Deus. Ele não esquece de ninguém, mesmo quando a alma se fecha no medo de não ser mais digna. Permaneça nesta visão por uns instantes. Sinta o calor invisível do abraço divino envolvendo seu coração ferido. Deixe que esse encontro silencioso acalme as batidas aceleradas do seu peito e traga luz ao canto mais escuro da sua história. Neste exato momento, o pastor olha para você com amor incondicional, dá o primeiro passo e diz, sem palavras, que sua volta tem valor, que sua vida ainda é preciosa e que, apesar dos erros, você sempre será encontrado e restaurado. Existe uma sombra que perpassa o seu coração quando o passado insiste em se mostrar. Você fecha os olhos e as vozes internas ressurgem, acusando cada falha, cada palavra mal pensada, cada escolha que o levou a acostar-se com a culpa. Nesse eco repetido, a alma se encolhe, como se a cada lembrança o peito pesasse um pouco mais. A culpa é um peso invisível, mas sentida em cada pulsar, dançando como um vulto sobre os seus ombros, impedindo-o de erguer o rosto e vislumbrar o horizonte. Você não está sozinho nesse embate silencioso. A Bíblia desvela um segredo quase esquecido. Aquele que Cristo justificou já está certificado na palavra santa como santo, livre de qualquer acusação. Essas palavras ecoam em Romanos 8:33-34 e rompem as correntes do medo, mostrando que a sua identidade foi selada pelo sangue de Cristo e não pelas suas conquistas ou fracassos. Sempre que a culpa soar como sentença final, lembre-se de que a justiça perfeita de Jesus cobre cada erro, apagando as marcas mais profundas da sua história. É possível que, ao ouvir isso, o seu coração resista. Você pensa, mas minhas falhas são reais, minhas cicatrizes são verdadeiras. Sim, elas existem, e não precisam ser negadas. Mas a verdade maior é que a obra de Cristo é real e maior ainda. A sua conduta não determina o amor de Deus. O sacrifício consumado no Calvário demonstra que ele transbordou graça antes mesmo que você soubesse precisar dela. Deus não espera a perfeição para amar. Ele ama para aperfeiçoar. Imagine um espelho estilhaçado, cujos fragmentos refletem apenas retalhos distorcidos de uma imagem frágil. Esse espelho somos nós, quando permitimos que a culpa dite nossa narrativa. Mas Jesus, o artífice divino,
recolhe cada estilhaço e, com mãos de mestre, reconstrói o vidro quebrado. Ele não joga fora os pedaços, mas os une com o ouro do perdão, criando um mosaico de glória. E nesse reflexo resplandecente, deixamos de ver nossos medos e começamos a enxergar a face do Filho amado. E quando a voz acusadora ecoar em seu íntimo, traga à memória a declaração da Escritura: quem Cristo justificou, esse mesmo é santo. Não se trata de um mantra vazio, mas de uma rocha inabalável. Permita que essas palavras penetrem em cada canto escuro da sua mente, repetindo-as com fé. Sou justificado em Cristo, sou santo diante de Deus. Ao pronunciar essas frases, algo no seu interior se move, como se as correntes se rompessem e o respiro retornasse, inundando-o de paz. A culpa insiste em lembrar cada falha, mas a graça insiste em cobrir cada ferida. Deus não recolhe apenas o seu remorso, Ele recolhe você. E na ternura desse cuidado, aprendemos que peculiar amor divino não permite que nos definamos pelos nossos erros. Somos definidos pelo preço pago na cruz, que ressuscitou Jesus dos mortos e alçou-nos a nova vida. Quando a culpa soar sua canção habitual, responda com o cântico da justificação, firme, compassivo, inabalável. É nessa melodia que o seu espírito se reencontra, livre para caminhar de rosto erguido. A culpa permanece como um lembrete de que você precisa de graça, mas não como um grilhão a condená-lo. O peso das culpas escuras, então, deixa de ser sentença e se transforma em convite. Convite a olhar para o passado sem temor. Convite a abraçar a nova identidade em Cristo. E nesse novo olhar, cada passo encontra leveza. Cada batida do coração devolve o ritmo da liberdade. Você já sentiu o peso de cada palavra não atendida na escuridão da madrugada? Quando fecha os olhos para orar, o coração se exprime em súplicas, mas o silêncio parece responder com um eco vazio. Essas horas, sem calor nem som, podem se estender como um deserto dentro da alma. Um território árido onde até a esperança encontra dificuldades para florescer. É ali, no interior seco, que a fé é posta à prova. Quando tudo parece abandonado, resta apenas a decisão de continuar acreditando, apesar da ausência de sinais. Jesus também enfrentou esses momentos. Antes de iniciar seu ministério, ele se retirou para um lugar deserto, longe da multidão e das vozes que o louvavam. Em Marcos 1:35, lemos que ele se levantou de madrugada, saiu e foi para um lugar solitário, aliando tremor e dependência total do Pai. Nesse retiro, a alma de Jesus aprendeu a confiar não no calor de emoções ou manifestações externas, mas na absoluta fidelidade de Deus. Se o próprio Filho de Deus precisou desse encontro calmo e invisível, quanto mais nós, filhos limitados, precisamos aprender a orar sem garantias de resposta imediata. No deserto de seus sentimentos, você não está sendo ignorado, está sendo preparado. Assim como a seca faz o solo rachar para que a chuva penetre mais fundo na terra, as longas horas de silêncio fazem o seu espírito abrir fissuras, que permitem à presença de Deus alcançar lugares onde jamais chegaria em conforto. Esse solo árido que tanto assusta é, na verdade, o laboratório onde a fé cresce sem artifícios, germinando nas fissuras tão profundas que só o Senhor pode alcançar. Quando a voz de Deus parece distante, fixe o olhar em promessas como Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repita esse versículo como quem repassa notas de música, até que ele se torne melodia de resistência no seu coração. A repetição não é insistência infrutífera, mas tecido que fortalece o espírito para suportar cada momento de provação. Com o tempo, essas palavras deixam de ser apenas letras e passam a pulsar em você como um cântico que sustenta em vez de lamentar. Imagine a coruja do deserto, que rasga a noite com seus olhos atentos. Ela enxerga onde a maioria se prende ao medo.
Seu espírito também pode aprender a ver promessas na escuridão, a reconhecer os traços do cuidado divino entre as pedras secas e o vento quente. Nesse lugar aparentemente hostil, a vida oculta, uma fonte subterrânea de presença, onde Deus fala em sussurros e revela caminhos que o coração ansioso jamais descobriria em meio ao barulho. Permaneça nesse deserto interior com confiança, não com resignação fria, mas com a certeza de que cada momento de silêncio é a oportunidade de ouvir o sussurro suave do Espírito. Deixe que o vazio seja o berço onde a fé se edifica, não a sepultura onde a esperança se enterra. Mesmo sem encontros visíveis, Deus está cultivando em você uma fé que não se dobra ao vento, mas que se mantém firme, mesmo quando nada parece responder. E quando você menos esperar, perceberá que a oração ecoou, sim, e gerou frutos profundos, embalados pelo silêncio que ao fim se revela a voz de amor. Há momentos em que você sente um muro invisível entre seu coração e o trono de Deus. É como se existisse um véu impalpável, denso e pesado, impedindo que sua oração entre plenamente diante do Pai. Você se aproxima com reverência, mas parece tropeçar numa cortina que não se rasga. A voz interior murmura que suas falhas e limitações ainda o separam daquele lugar de intimidade onde a graça flui livremente. Nesse instante, a distância se torna sufocante e o próprio fôlego parece preso, como se o acesso à presença divina estivesse bloqueado para sempre. Mas o que aconteceu no Calvário mudou essa realidade de forma definitiva. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27:51, aquele tecido que separava o Santo do Santíssimo deixou de existir. Não foi um rasgo acidental, mas um ato profético que anunciou a nova era. Agora todo o caminho está aberto. A cortina, que antes simbolizava o acesso condicionado e intermediado, foi despedaçada pela força insuperável do sacrifício de Cristo. Sob o sangue derramado, não há mais barreiras, não existem degraus proibidos. Você pode entrar sem temor, sem intermediários humanos, diretamente à presença de Deus. Tal revelação faz tremer conceitos antigos e acaricia o coração cansado com uma liberdade inaudita. O véu, que se estendia entre você e Deus, não era algo que precisássemos rasgar por nossas forças. Era o próprio Senhor quem tomou essa iniciativa. Ele mesmo desfez cada fragmento, abriu caminho na pedra do templo e expulsou em definitivo a velha lei de sacrifícios, substituindo-a pelo sacrifício único e perfeito de Jesus. Esse ato não é apenas história, é realidade viva, disponível a cada instante para quem decide pela fé atravessar os vestígios daquele velho sistema e encontrar o acesso irrestrito ao Pai. Ao contemplar essa verdade, seu coração é convidado a praticar algo que pode parecer simples, mas carrega enorme poder. Entenda que entrar no lugar santíssimo é um ato de fé, e não uma conquista humana. Não se prende a rituais ou merecimentos. Seu ingresso definitivo foi comprado por Cristo. Então, no silêncio da sua alma, proclame: entro confiante na presença divina. Essas palavras não são um comando mecânico, mas a expressão sincera de quem reconhece que não mais há véus que impeçam o abraço terno do Criador. Imagine em sua mente o manto rasgado em pedaços, cada fragmento caindo ao chão como testemunho de uma antiga lei vencida pelo amor infinito. Cada estilhaço é um convite para avançar sem medo, sabendo que nada do que você foi ou fez pode mais separá-lo daquele abraço que cura, renova e fortalece. Visualize-se caminhando sobre os fragmentos, livre e leve, sem receio das cicatrizes antigas, pois agora cada uma foi redimida pelo sangue. Enquanto você deixa essa visão preencher seu espírito, perceba como a cortina que antes bloqueava sua oração se desfaz definitivamente. Você não precisa de permissão de ninguém para estar aos pés de Deus. Não há mais senhores de cerimônia, não há mais barreiras a enfrentar. Caminhe imaginariamente pelos pedaços do véu, cada passo ecoando uma afirmação silenciosa. Aqui estou eu, reconciliado, limpo e amado.
Aqui sou bem-vindo. Nessa certeza, a sua fé se ergue diferente. O véu, cadáver de um estágio ultrapassado, jaz esquecido. E o acesso, antes um privilégio raro, torna-se rotina de quem sabe que a graça não tem limites. Derradeiro silêncio sobre esse véu já não existe, pois o som da liberdade ressoa alto no coração de quem ousa crer. O amante pastor rasgou o véu por você, e sua presença agora habita sem barreiras, no trono da compaixão eterna. Você carrega a sensação de um coração exausto, como se cada sonho vivido tivesse escorrido pelos dedos de suas mãos, deixando apenas a poeira do arrependimento. Em muitas noites o desânimo sussurra que não há mais forças para se levantar, que os dias de propósito passaram e não voltam. Essa voz descreve o cansaço como um manto definitivo, criando a ilusão de que suas esperanças morreram antes mesmo de amanhecer. Mas há um momento na vida de Jesus que revela o poder transformador da compaixão, capaz de reverter o quadro mais sombrio e trazer novo sopro ao que parecia perdido. Quando ele encontrou a viúva de Naim, havia um cortejo de dor, o filho único, sepultado, e a mãe privada de seu futuro. A multidão se compadecia de longe, mas Jesus aproximou-se de perto. Ele tocou o esquife, não hesitou diante da morte, e disse com voz autoritária: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." Nesse instante, o maior obstáculo não foi o túmulo, mas a própria ausência de esperança. Jesus não se limitou a sentir piedade. Ele interveio com ação divina. A compaixão dele agiu antes que existisse qualquer mérito da parte dos que choravam. A ressurreição daquele jovem não dependia de esforço humano, mas da decisão amorosa de Cristo em tocar o inevitável. Esse toque de Jesus permanece como um convite para você hoje. Lembre-se dessas palavras: Senhor, toca meus restos de sonhos e levanta-me de novo. Não é um pedido para acender a glórias vazias, mas um clamor para que a brisa suave do teu favor passe pelos ossos secos da sua fé. Quando o passado vier assombrar sua mente, quando a culpa gritar alto demais, repita mentalmente esta súplica. Permita que ela ecoe como um cântico discreto, trazendo vida às áreas que pareciam mortas. Repetir não é insistir no vazio, é semear esperança profunda. Imagine agora o toque de Jesus como uma brisa delicada que percorre seu ser. Uma brisa que não se impõe, mas envolve. Uma brisa que não invade, mas acaricia. Assim foi o contato dele com a viúva. Suave, íntimo, mas poderoso o suficiente para romper a barreira da morte. Essa atmosfera de cuidado divino continua disponível a todos que ousam crer, ainda que o coração esteja ferido e cansado. A compaixão de Cristo não exige condição prévia. Ela se manifesta mesmo quando seus lábios não conseguem articular orações completas. Fique alguns instantes acolhido nessa imagem, a brisa que entra pela janela do seu quarto, trazendo consigo o alento de um toque divino. Deixe que essa sensação percorra seu corpo, percorrendo cada canto seco do seu espírito. E ao reconhecer o sopro de vida renovadora, entenda que a compaixão de Deus não é uma emoção distante, mas uma intervenção real. Ela encontra você exatamente onde está, nesse solo que julgava improdutivo, e faz brotar o primeiro verde de um novo amanhã. A compaixão que renova esperanças está a seu alcance agora. Ela chega antes do seu esforço, antes da sua perfeição, antes do seu merecimento. Ela chega porque o coração de Deus não espera nada além de ser chamado para agir. E se você permitir, sentirá novamente o pulsar da vida no lugar onde só restava silêncio. Permaneça nesse tempo de contemplação e deixe que o toque suave do Senhor reacenda em você a chama da esperança. Você já se encontrou em uma caverna escura de coração apertado, sentindo que o desânimo o envolvia como um manto pesado? Assim como Elias, que fugiu para o deserto e se sentiu só, sem forças, você pode ter caído num lugar onde o vento frio do medo sussurra que nada mais valerá a pena. Ali,
No silêncio sombrio, tudo parece seco demais para brotar qualquer esperança. Cada pensamento gira em torno da inutilidade de tudo o que foi vivido, e o medo de que o seu chamado tenha sido encerrado para sempre toma conta da alma. Mas a história de Elias não termina na caverna, e a sua também não precisa terminar aí. Aquela angústia inicial serviu a um propósito divino: preparar o profeta para ouvir a voz de Deus de uma maneira que jamais experimentara. Enquanto o vento forte passava impetuoso, Deus não estava ali. Enquanto o terremoto abalava as rochas, Deus não estava ali. Enquanto o fogo consumia tudo ao redor, Deus não estava ali. Foi depois de tudo isso, num sussurro suave, que Elias ouviu o som manso e delicado da presença do Senhor. 1 Reis 19:12. Aquele deserto, por mais hostil que parecesse, era o lugar onde o coração do profeta seria afinado para escutar o divino. Imagine agora esse deserto sendo ressignificado em sua vida. Cada lágrima derramada, cada noite em claro clamando por respostas, cada passo hesitante no solo árido, são parte de um processo de afinamento espiritual. Deus, em sua sabedoria, usa o silêncio e a aridez para fazer nascer em você uma sensibilidade ao sussurro divino que as flores mais vistosas jamais proporcionariam. O deserto não é o fim do caminho, mas o corredor que leva à câmara secreta, onde Deus fala ao coração disposto a parar e ouvir. Permita-se revisitar as lembranças das horas mais difíceis como um terreno fértil para um novo nascer. Veja cada rachadura no solo seco como uma fenda que Deus abriu para sua presença penetrar mais fundo. Reconheça que o temor, a angústia e a sensação de abandono foram apenas instrumentos para quebrar a casca dura do orgulho e abrir espaço para a confiança absoluta naquele que sustém toda a vida. A caverna de desânimo, então, deixa de ser prisão e torna-se alcova de transformação, um espaço preparatório onde o Espírito Santo espalha sementes de fé invisíveis aos olhos do mundo. Enquanto estiver nesse lugar, sozinho com seus pensamentos, incline o ouvido para o sussurro suave que diz: levanta-te e come. Não se trata apenas de alimentar o corpo, mas de receber a palavra que sela a renovação do seu chamado. Cada levanta-te divino quebra uma nova camada de casca e revela a vida oculta sob as cinzas do passado. Esses pequenos comandos de Deus são bálsamos que trazem refrigério à alma cansada, convidando-o a dar o próximo passo, mesmo que pareça pequeno demais, diante da vastidão do deserto. No fim, você descobrirá que o deserto de Elias e o seu próprio deserto caminham lado a lado em um propósito só: ensinar que a presença de Deus não se manifesta apenas em grandes sinais, mas sobretudo em sussurros que transformam o interior. E quando aquele sussurro ressoar em seu peito, haverá espaço suficiente para um novo cântico. O secar das águas interiores dará lugar a uma fonte fresca, pronta para jorrar em direção à vida que Deus ainda quer realizar em você. Que o deserto altere não só seu cenário, mas o modo como você enxerga a ação de Deus. Que ao lembrar de Elias, você não veja apenas o profeta cansado, mas o homem que emergiu mais forte, mais sensível e profundamente seguro de que a compaixão de Deus fala primeiro em silêncio. E assim, no deserto repleto de orvalho espiritual, sua alma encontrará não a ausência de Deus, mas a presença suave e transformadora do eterno pastor. Há um peso silencioso que se instala quando a escuridão insiste em durar mais do que o esperado. Você já se pegou pensando que a noite interior talvez nunca termine, como se tivesse sido deixado num limbo de incertezas, onde cada segundo se arrasta sem descanso? Esse temor de que tudo acabou corrói o ânimo, dando à alma a sensação de um vazio definitivo. Porém, em meio às sombras mais densas, Deus semeia promessas que florescem no momento exato, revelando que a noite nunca tem a última palavra. Em algum canto esquecido do Salmo 30, há um sussurro de vitória ainda por vir. Ainda que a tristeza dure uma noite, a alegria vem pela manhã.
Essas palavras quase inaudíveis traduzem uma verdade profunda. Deus não abandona o coração que espera. A madrugada espiritual, por mais longa que seja, está sempre a um passo de ser quebrada pelo canto da esperança. E esse canto não surge por iniciativa do nosso esforço, mas brota espontaneamente no íntimo de quem escolhe acreditar na fidelidade do Senhor. Quando o desânimo bater, lembre-se dessa promessa antiga, porém eternamente nova. Permita que ela reverbere em seu espírito como uma melodia branda, invadindo cada espaço de receio. A repetição não cansa, ao contrário, fortalece. Deixe que o salmo se torne um cântico interno, a partitura que sustenta as notas da fé em meio ao silêncio. Com o tempo, cada frase passa a ressoar com mais clareza, até se tornar resistência contra a sombra que tenta silenciar o coração. Visualize a alvorada surgindo no horizonte de sua vida. Imagine o céu escuro cedendo lugar a tons suaves de rosa e ouro, enquanto o canto de um rouxinol anuncia a chegada da luz. Essa imagem não é mera poesia. É reflexo da ação de Deus na história de cada um. O rouxinol, com seu trinado delicado, simboliza o renovo que o Senhor opera naquele que já tinha desacreditado de si mesmo. Cada acorde remete à certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma promessa capaz de fazer o espírito alçar voo. Crie, em sua rotina, um pequeno ritual da alvorada, não como uma obrigação, mas como um momento de comunhão com o Criador. Ao primeiro raio de sol, feche os olhos por um instante e ofereça a Ele um cântico de gratidão por sua fidelidade. Deixe que o silêncio da manhã seja preenchido pela sua voz interior, proclamando: Senhor, eu celebro o teu amor que renova. Esse gesto simples é uma declaração de confiança, o ato de vestir as roupas da esperança, mesmo antes de enxergar a plenitude da luz. Enquanto essa prática se torna parte da sua vida, perceberá o poder da promessa cumprida. Amanhã não será apenas uma mudança de horário, mas a concretização de que Deus cumpre suas palavras. O velho cântico de derrota dará lugar a uma sinfonia de vitória, e a alma antes envolta em sombras se verá dançando na claro escuro do amanhecer. Porque, assim como o sol jamais falha em nascer, o amor de Deus jamais falhará em trazer cânticos de vida ao seu coração. Ao fechar este momento de reflexão, deixe que a certeza da graça envolva cada recanto do seu ser. Deixe que as palavras penetrem como semente fértil, pois o amor de Cristo cobre até as mais profundas falhas e desfaz o peso dos anos que você julgou ter desperdiçado. A culpa, que tantas vezes se torna companheira incômoda, perde o poder de condenar quando encontramos na cruz o preço pago por nossos desvios. Deus não contabiliza as horas perdidas. Ele celebra o retorno do coração disposto a confiar de novo. Essa é a essência da graça. Um amor que não se mede por méritos, mas se derrama sobre o mais indigno, renovando a identidade de quem o busca. Ao reconhecer essa graça, nasce em você um convite ao recomeço. Não se trata de apagar o passado, mas de entregá-lo aos pés do Senhor, para que Ele transforme cada fragmento de dor em instrumento de sua glória. Cada instante dedicado a Deus é um novo fio de esperança no tear da sua vida, entrelaçando dias e memórias numa tapeçaria de fé. Hoje você pode dar um passo simples, interno, silencioso, porém genuíno, de confiar que o Senhor opera, mesmo quando você não percebe. Esse gesto de fé, tão pequeno aos olhos do mundo, tem o poder de ressignificar trajetórias e abrir portas que pareciam seladas. Mesmo na espera, mesmo quando o silêncio parece prolongar-se indefinidamente, Deus nunca deixou de ouvir o clamor do seu coração. O silêncio dele nunca foi ausência, e mesmo sem ecos audíveis, ele repousa atento ao seu suspiro. Lembre-se, a ausência de resposta imediata não significa abandono. É no espaço entre a pergunta e a resposta que muitas vezes Deus forma em nós um caráter firme e uma esperança inabalável. A cada segundo de quietude, há um convite secreto para aprofundar-se na confiança
para crer sem ver e para amar mesmo sem sentir. Essa travessia de silêncio prepara o solo para o mover futuro do espírito, sólido e terno ao mesmo tempo. Agora, convido você a um ato final de rendição. Imagine-se de joelhos ou de mãos abertas, deixando ao redor todo o peso, toda a angústia, toda a lembrança de dias de culpa. Visualize o passado sendo depositado aos pés de Jesus, como oferta de reparação e humildade. E em troca, receba, com o mesmo gesto, a vida abundante que Ele promete àqueles que se entregam de coração. Pronuncie, ainda que em pensamentos, uma oração de rendição. Senhor, entrego a Ti tudo o que me separou de Ti. Recebo Tua graça, Teu perdão e Tua paz. Que cada passo meu daqui em diante seja conduzido pela Tua mão. Permaneça alguns instantes nesse clima de entrega. Sinta a liberdade que brota quando a alma se despoja de todo o fardo. Deixe que o coração se aquiete no compasso suave daquele que é o bom pastor e guia fiel. E ao se levantar, pense que cada dia será a oportunidade de viver a esperança restaurada, reafirmando a cada manhã que em Cristo você é mais que vencedor. Ainda existe esperança para você. Ainda há vida para florescer em meio ao que parecia deserto. Ainda há um cântico de vitória pronto para nascer em seu peito. E esse cântico, silencioso agora, ecoará para sempre na eternidade.